O último convidado do Cafezinho A2, senhoras e senhores, não poderia ser outro, porque foi justamente a pessoa que me proporcionou fazer esse programa. Ele é jornalista, diretor da rádio e da TV Univale. O último convidado desse programa é o professor Alberto César Russi. Está começando o programa agora. Cafezinho A2. Cafezinho A2, última edição de Cafezinho A2. Me perguntaram, será que ele vai chorar? Será que ele não vai chorar? Olha, eu tenho, não sei se o professor acredita nesse tipo de coisa, mas eu tenho lua em aquário. Que é quando a pessoa, ela reprime as emoções, entende, professor? E acho que eu bati no microfone, desculpa. Acho que eu reprimo às vezes, sabe? Eu sou difícil de chorar, sabe? Eu sou difícil mesmo. Somos dois, hein? O senhor também? Também. O senhor também, tipo, mais fica... retido. Eu sou mais... Contido, tem gente que é mais né? Emotivo, né? De forma mais fácil, se expressa. Não sei se a gente fica assim ao longo da vida, como se eu fosse muito velho. Mas não sei. Queria agradecer ao professor que está aqui, muito obrigado. Honra. Não só pela presença aqui, mas por 3 anos e meio, mais de 3 anos e meio aqui em frente a esse programa maravilhoso. Quando eu cheguei para pedir para fazer o programa pro professor, porque eu pedi para fazer, né? As pessoas, elas perguntam assim, porque você tem costa... Já falaram isso, ele tem costa quente, ele deve ser irmão do parente de alguém, da Univale, não sei o quê. Eu já escutei um monte de coisa, assim. Ele pagou para fazer. Não, eu cheguei e o professor ele pediu para fazer. O que o professor pensou? O professor ficou bem assustado, porque não foi difícil. Quer dizer, não foi difícil, mas também não foi fácil. Toda a burocracia, né? Porque colocar um programa no ar é uma coisa meio complicada, a gente sabe, né? Principalmente o senhor, né? Que está tantos anos em rádio e TV. Quando eu cheguei para pedir para fazer o programa, o que o professor pensou, assim? Sempre foi uma curiosidade minha, eu nunca perguntei isso. Bem, a gente é parte de um princípio que é o do acreditar. E quando se vê alguém interessado em fazer algo e que demonstra no pedido uma certa convicção e demonstra também uma maneira de se expressar tranquila, que a gente vê tem cara de TV, porque isso vem do acúmulo de conhecimento que a gente adquire ao longo do tempo. Como eu tenho muito tempo de TV, rádio, percebi na tua fala que eras uma pessoa com capacidade para seguir naquilo que estavas te propondo, independente da idade, independente de experiência anterior. Na época eu tinha 18 anos, na época eu era tipo o Dudu Camargo, sabe o Dudu Camargo que tá, não sei se o professor chegou a conhecer, mas ele é um apresentador do Primeiro Impacto, é um jornal do SBT e ele tá sendo super criticado, assim, porque esse guri é muito novo, não tem diploma de jornalismo, não sei o que, estão malhando o pau em cima do menino. E o meu medo era isso, entendeu? Sempre foi me considerarem muito imaturo e muito jovem. Daí que surgiu o negócio do cafezinho, porque é uma coisa que, né, daí parece de boa, fica tranquilo, não é tipo, Univale, entrevista, aí eu vou fazer uma entrevista super séria com a pessoa, coisa e tal. Ô professor, quando é que o professor se tocou de que queria trabalhar com comunicação? Foi muito cedo, foi mais pra frente? Foi depois da adolescência, na escolha da faculdade que eu queria cursar. Então, quando eu decidi que faculdade fazer, eu vou abraçar essa profissão. E assim foi. Então, eu comecei em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, fazendo jornalismo, mas depois eu pedi uma transferência, porque eu tinha muita simpatia e gostava da área de cinema. Eu imaginei indo para a Universidade Federal Fluminense fazer cinema, mas a faculdade fechou e eu fui a Brasília, onde tinha rádio, TV e cinema. Uma das opções do curso de comunicação que me dava uma possibilidade de eu incursionar de alguma forma pela área do cinema. Então fiz primeiro essa opção, em seguida concluí jornalismo. Então o senhor tinha a pretensão de ser cineasta? Não sei se exatamente cineasta, mas trabalhar com cinema. Uhum. Né?
poderia ser até uma consequência depois vir a ser cineasta. Até eu fiz dois ensaios amadores na questão do cinema. Eu tenho um curta de 1 minuto, feito em Urubici. Tenho 2 de 20 e poucos minutos, que foram de viagens que eu fiz. Uma de Vegas e Nova York, que eu fiz com texto. E uma outra que eu fiz na Europa, uma viagem para a Itália, Suíça, França e Inglaterra. E essa eu fiz assim, como eu trabalho muito com música, eu fiz não sei se dá para chamar de documentário, mas um registro, e que eu coloco o nome Olhar de Turista, porque é justamente assim, não há nada programado. E já passou aqui na TV Univale já passou. Não é? Não há nada programado, tu vai fotografando como turista mesmo, né? Então coloquei Olhar de Turista. E ali eu procurei, através da música, retratar cada cidade. Ou seja, para uma cidade X eu tinha um tipo de música, para a cidade Y eu tinha outro Aí o senhor tipo colocava a música regional daquele... dentro daquela linha da cidade. Por Entendi. exemplo, só para citar um exemplo, Londres foi rock, Sim. na base do rock progressivo mais. Beatles. Não, mais progressivo. Mais progressivo. Entrou Led Zeppelin, entrou Pink Floyd. Olha só. Entrou Rolling Stones, se não me engano, mas assim, no geral é isso, era o rock. Na Itália, eu procurei algumas músicas italianas, dependendo da cidade, com mais romantismo, com menos romantismo. E Veneza, para teres uma ideia, onde o Vivaldi nasceu, a música que ilustrou as imagens de Veneza foram do Vivaldi. Então, assim, só um exemplo, né? O senhor apresenta o universo musical ainda na Rádio Univale, né? Vai ao ar qual período? Ele vai no primeiro momento, domingo às 10 da manhã. E depois esse mesmo programa é reprisado na terça às 10 da noite. Assim, eu vejo que o senhor sempre teve um conhecimento, assim, bastante sobre música, né? O que o senhor acha do que está tocando agora? Por exemplo, Despacito, conhece? Conheço. É a música mais tocada no mundo em plataformas de streaming. Que o streaming foi uma coisa que revolucionou o mercado fonográfico também, né? Não sei se para melhor ou se para pior. Eu acho que para melhor. Cada um faz a sua própria avaliação. Tem gente que diz que foi para pior, tem gente que diz que foi para melhor. Mas enfim, o que o senhor acha do que está tocando agora e dessas novas plataformas que a gente, que é ouvinte, tem para ter acesso a esses artistas? Eu acho que as plataformas estão aí para serem usadas e não há retrocesso nisso aí, não pode haver. Quer dizer, se antes era difícil, tinha que ter poder aquisitivo para comprar lá no tempo, lá do long play, o long play que se chamava, né, ou seja lá o que for, ou músicas ainda em fita. A gente hoje tem essa facilidade de buscar o que está ocorrendo no mundo inteiro, em tempo real. Ou seja, lançou uma música na Índia, na China, sei lá onde, nós temos condições de tê-la aqui. Isso é fundamental, importante para a evolução e tal. Nosso mundo é um quintal, né? Ficando cada vez menor. Então eu acho as plataformas super importantes e acessíveis e facilita a vida de todo mundo. Não sei como os artistas veem isso, porque tem a questão do direito autoral e tal, mas isso de pagar deve estar sendo o ECAD, né? Exato. Essas coisas aí. Exato. A rádio ainda paga ECAD para poder passar parte daquilo que rodou para quem teve a música veiculada naquele mês na rádio. A questão da música que vem é outra coisa que é difícil, né? Tu não contém. Vai do gosto pessoal também, né? Isso, vai do gosto pessoal. Então, uma música como essa, Despacito, por exemplo, porque há pouco tempo era outra, e daqui a pouco vem outra, e assim vai, eu acho válido porque ela é uma música que tem um ritmo interessante. Não é à toa que ela emplacou no mundo inteiro. Nada é à toa. Por mais que não seja aquilo que a gente goste, ou que não represente aquilo que a gente gostaria, a gente tem que respeitar. Porque há uma massa que gosta daquilo. Entendi. E não vamos ser nós os bloqueadores dessa... porque não, isso aí não pode tocar, não é assim, não. Acho que
pessoal avalia e se está agradando e se gosta, acho que não vejo assim, esse problema. Acho que a gente não pode ter preconceitos ou preconceitos formados, né? Porque assim, existe o que é bom em todos os setores, existe o que é ruim em todos os setores. Também existe todos os gêneros musicais tem o bom e tem o ruim. Você pode falar que você não gosta de tal artista ou tal tipo de música, mas você não pode falar que é bom ou que é ruim. Tipo, quem é você para julgar? Exato. Né? Se o outro gosta, tem que respeitar o gosto do outro, né? Dessas viagens que o professor fez, a gente está encerrando esse primeiro bloco, mas eu quero ainda perguntar quais foram os locais, assim, histórias, experiências que o professor trouxe de tanta viagem, né? O que o professor falou inúmeros lugares que o professor passou. Estou com muita inveja do professor agora. Inveja boa, né? Inveja boa, claro, né? Que bom. Ou pode ser ruim também, né? A gente é humano. Não é bom, né? A inveja é um sentimento humano. Não é bom porque eu gostaria que todos os meus amigos, as pessoas que eu conheço, pudessem ir também. Então, quando a gente traz coisas para mostrar, é para... Olha, tá lá, é acessível, é bonito, vale a pena ir ver, né? Claro. Então, assim, é a segunda vez que eu vou para a Europa e é uma aula de história permanente. Eu imagino, qualquer lugar que se vá na Europa é uma aula. Rapaz, eu fui na Itália e daqui a pouco eu estava lá em Pompeia, com aquela história, com aquele anfiteatro ao ar livre que o Pink Floyd gravou um disco ao vivo no começo do Pink Floyd, mais no meio da carreira deles. E aquilo, e tu começa a ver assim, por aqui trilharam aqueles caras do Império Romano, porque, né, Pompeia era uma Roma menor, né? Tu diz, os caras tinham esse tipo de construção naquela época, na pedra e tal. É fenomenal. O vulcão ali na cara deles, eles não se tocavam tanto do risco que corriam. Mas segura aí, que eu vou fazer um intervalo. Que eu não sei se o senhor conhece. A TV Univale precisa fazer um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta. Esse é o último convidado do Cafezinho 2, senhoras e senhores. O Alberto César Russi, professor aqui da Univale, diretor da rádio e da TV, também jornalista. Daqui a pouco a gente volta, você não sai daí. De volta, senhoras e senhores, com o Cafezinho 2, o último convidado do Cafezinho 2, senhoras e senhores. Não é a última edição, mas é o último convidado desse programa. Ele é o diretor do programa da rádio da TV Univale, ele é jornalista, já foi professor aqui da Univale. Senhoras e senhores, é ele, Alberto César Russi. Estávamos falando das viagens de professor Betinho, as viagens... O senhor está falando lá da Europa, que é toda uma aula histórica, estar na Europa. Eu acredito que deve ser muito inspirador, por exemplo, estar em Roma. O senhor foi para Roma? O senhor foi para Roma, né? Fui a Roma. Deve ser um sentimento, né, único. Sensacional. Passar pelo Coliseu, passar por aquelas ruínas da antiga Roma, onde Roma se sedimentou como grande império de toda aquela região, né? Europa, África. Então, assim, a gente retorna na história. E de uma forma ou de outra, parece que a gente já viveu aquilo, provavelmente por causa dos filmes, né? Sim, sim. Que se assistiu, né? Que local que o professor ainda quer visitar? Eu gostaria de visitar o mundo todo. Mas tem algum específico assim que está marcado para ir? Ou são planos para ano que vem? Às vezes não programo muito, deu oportunidade, aí eu defino o roteiro. Mas é assim, a gente conhece um lugar, tem uma história, é fundamental. Agora, sabe o que eu queria fazer, professor? O senhor podia me dar essa oportunidade um dia que tivesse muito dinheiro aqui na TV Univale, tipo milhões, assim, fazer um programa de viagem. Um programa de viagem ia ser top, hein? Porra! Tipo um programa de entrevista viajando. Não tem dúvida. Imagina que... é o trabalho dos sonhos, né? Eu imagino. Se bem que essa galera que faz programa de viagem, eles sempre falam assim, a gente vai lá, faz a pauta, vai pro hotel, grava outra pauta, vai pro hotel, grava outra pauta e pega o avião. Acaba nem aproveitando o
local assim. Mas eu queria ainda falar da vida de jornalista do professor. O senhor já foi repórter de rua? Como é que foi toda a estrada aí até o professor chegar aqui como professor, de fato, e se tornar diretor da Rádio TV Unimar? Eu me formei e eu já estava incursionando para trabalhar em cinema. Existia um projeto de um professor da UNB, do Geraldo, que ele tinha um financiamento e ele ia fazer um filme no interior de Goiás e eu já ia participar da equipe de produção do filme. Mas nesse mesmo momento eu estava me formando e ao me formar eu fui convidado para vir para Blumenau, onde estava abrindo a Rádio União AM 50 kW, a rádio mais potente do estado. Eu vim, ainda peguei uma rádio antes da União, que era a Rádio Alvorada, e fui contratado como chefe de jornalismo, uma vez que a Rádio União, com 50 kW de potência, era obrigada a ter um jornalista profissional. Fui agraciado com esse momento e assumi a chefia de jornalismo da Rádio União por 2 anos e meio. Terminado lá esse ciclo, eu vim para Itajaí e aqui eu comecei a trabalhar, dei uma passada rápida pelo Jornal Estado como freelancer e em seguida fui contratado pelo Jornal Notícia, onde fiquei durante 5 anos. Paralelo, eu estava no Jornal Notícia, onde eu fui repórter de rua, de fazer reportagens de madrugada, reportagens policiais. Cadeião? E a gente já foi para Cadeião? Fui. E a gente fazia de tudo, né? Fazia todas as áreas. É uma espécie de um clínico geral do jornalismo. Sim. Quer dizer, cobre economia, política, geral, esporte, vai fazendo, porque era uma sucursal do Jornal A Notícia aqui. E o Jornal Notícia queria me levar para Joinville, eu não quis, eu pedi para continuar aqui. Eu já tinha vindo de Blumenau, aí não digo, agora eu vou ficar em Itajaí. Aí trabalhei e paralelamente a TV me chamou, TV Vale na época, né? Me chamou para ser editor de jornalismo lá. Em seguida eu também fui convidado a ser chefe de jornalismo. Fiquei mais um tempo e conciliei jornal a Notícia e TV Univale. Mas na TV Univale eu fazia bastidor sempre, né? E da TV Univale eu optei por ela, na TV Univale. Eu não dava mais para conciliar a Notícia e a TV Univale. Conversei com o pessoal da Notícia. TV Vale do Itajaí, eu fui para a TV Vale, aí comecei a me dedicar especificamente lá. Posteriormente, eu recebi um convite para dar aula aqui no curso de jornalismo. Daí que o professor se tornou coordenador, daí? Depois. Depois, né? O professor foi coordenador. Um ano depois. Eu aí abdiquei da TV também. Abdiquei, vim para cá. E aqui, quando eu fui coordenador, né? Enquanto eu dei aula, à noite, eu trabalhava ainda durante o dia na TV. Depois eu fui coordenador e conciliei isso à noite aqui, lá durante o dia, mas estava ficando muito sobrecarga, era muito, o curso estava em implantação, era montagem de laboratórios e tal. Aí eu optei por ficar na Univale e estou aqui até hoje há 25 anos. Então aí fui coordenador, fui diretor de centro, montamos a rádio, né, durante esse período também que eu era coordenador, implantamos alguns cursos como Publicidade, Propaganda e Relações Públicas, era só jornalismo no começo. E depois vim para a direção de centro, e da direção de centro no jornalismo um tempo eu pedi para ir só para a rádio, fiquei na rádio um tempo, depois me convidaram também para vir dirigir a TV, e isso já faz algum tempo também que eu estou nos dois, né? Com muita honra, com muita satisfação, porque aí eu gosto, porque é a minha profissão. Claro. Embora as minhas atribuições também sejam muito administrativas, desse Sim. período todo, né? Mas eu não abro mão. Como um gestor, né? Eu não abro mão, né? Por exemplo, chega em época de eleição, de definir pautas, de acertar a produção dos noticiários, e sempre estou envolvido com a área jornalística. Como diretor de rádio e TV e dos programas, né, que estão no ar, eu sempre achei que o professor sempre me deixou muito à vontade, assim, com muita liberdade para executar o projeto, né, o programa. Qual que é a filosofia assim do professor? Como
diretor de programa agora, falando. Eu vejo a liberdade como algo fundamental para que cada um consiga desenvolver a sua potencialidade. É claro que há algumas diretrizes que precisam ser dadas, a gente conversa, como foi o caso, conversa no início, dá as diretrizes e eu confio naquilo que vai acontecer daí em diante. E ao dar a liberdade, ao mesmo tempo, está sujeito a surgir algo novo dentro daquele universo. Que não só aquilo que se tenta delinear, direcionar. Então vejo isso com tranquilidade. A bola está contigo. Se queres driblar ou queres passar, vê o que é melhor. Claro que se começar a driblar errado, o fominha, ou passar da passe muito errado, vai ser substituído. Mas não é o caso, né? Na maioria aqui, todo mundo se enquadrou, legal, todo mundo tem programa conosco. Tem se enquadrado perfeitamente dentro daquela filosofia que a gente imagina necessária. As nossas limitações são gerais para todos nós sabemos quais são, né? E buscamos, dentro dessas limitações, fazer o melhor que há possibilidade de a gente oferecer ao público. Uma coisa que eu sempre gostei que o professor falou para mim, sempre fala assim, o senhor sempre fala, que, eu gostei, eu gosto, a gente gosta, porque você não foi algo meteórico, essa palavra que o professor sempre usou para me definir, porque eu acho que era o medo de, eu chegar aqui e fazer 2 semanas ou enjoar em 3 meses, né? Porque a gente é jovem, a gente às vezes se enjoa das coisas, se desfaz das coisas, tudo é muito, né, reciclável não, é dispensável, né? E o senhor sempre falou que eu não fui algo meteórico. E eu ficava, eu me achava muito pancudo. Eu não sou meteórico mesmo. Que foi importante, né, Lucas? Porque deu sequência, amadureceu, né? Hoje tu estás preparado aí para uma outra TV, se for o caso. Né? Ele já está me mandando embora, viu? Ou permanecer conosco também, né? Isso é importante falar. Ele não está me mandando embora. Ele não está... sempre foi de comum acordo. Eu posso até mandar, mas não publicamente. Não publicamente, né? Tipo, agora acabou, vai embora. Porque as pessoas sempre falaram, nossa, mas o que aconteceu, né? Você vai embora. Quando eu anunciei que eu ia sair no começo desse ano, principalmente os meus amigos falaram, mas aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, gente, eu vou me formar, daí o projeto acaba. Caminho, mas vai fazer falta, viu, Lucas? Obrigado, professor. Mas quem sabe não vem outro aluno e faz Exato, agora é uma questão de nós, a oportunidade existe. Claro que existe. Os alunos precisam vir e procurar existia até quando eu já estava aqui, existia, né? E vai das pessoas, a iniciativa, né? Faz a oferta. Porque é difícil, tu vai lá, tem um programa lá na TV para te fazer e tal, se a pessoa não tiver imbuída, né, daquela vontade, ele vem, aquela coisa, fica 2, 3 meses, daqui a pouco, mas não era isso que eu queria, aí também não é esse projeto que a gente quer, né. Bom, mas eu queria agradecer ao professor, de coração mesmo, não só como convidado, nem como diretor, como amigo, que o senhor foi um padrinho para mim, praticamente, dentro de 4 anos e meio de curso, porque eu não conheci o professor já no cafezinho, eu conheci o professor vindo aqui fazer voluntário na TV Univale. Já em março, o ano começou na minha faculdade, eu já conheci o professor me incentivou aí, ficou feliz pela minha iniciativa. Então, eu queria agradecer ao professor, não só por isso, mas pelos conselhos. A gente cresce, é muito legal ver a gente personificar o nosso amadurecimento profissional em uma pessoa. E eu considero que o professor foi tipo um mestre, assim, entende? O senhor sempre soube lidar muito bem comigo e entender o que eu estava fazendo aqui. Isso que é o mais importante, porque às vezes a gente é mal compreendido. Às vezes a gente, o cara tá fazendo só para aparecer, ou o cara tá fazendo, sabe, entende? Sim. E o professor nunca veio de pré-julgamentos para cima de mim e sempre a conversa foi muito franca. Então eu queria agradecer ao professor por 3 anos e meio aqui nesse programa maravilhoso. Legal, parabéns. E muita sorte, muita saúde também nessa, porque a vida não é só o trabalho também, né? O trabalho ele passa. Verdade. Então eu queria agradecer ao professor e estamos aí. Qualquer coisa, nós é que agradecemos, Lucas, esse período que ficaste conosco. Atendendo a expectativa que a gente teve no início, naquela primeira conversa, quando vieste pedir, imediatamente vamos fazer o experimento. Isso aí.
E acabou agora o experimento. Acabou não. Semana que vem você confere uma retrospectiva final desse programa com alguns dos melhores momentos marcantes, coisa e tal e coisa. O que o James tá apontando pra mim, hein, James? Tá rindo aí, ó. Ó, o Cafezinho 2 vai ficando por aqui. Você pode entrar na nossa página do Facebook, é facebook.com/cafezinho2tv. Também tem todos os nossos programas completos lá no youtube.com/cafezinho2. É isso aí. Até semana que vem com a nossa retrospectiva final. Tchau, tchau. Tchim, tchim, professor. Tchim, tchim. Aí.